E aí, contabilista, tudo bem? Eu quero trazer um exemplo para você aqui para falar daquela dica de ouro do imposto de renda pessoa física, que é basicamente quando a pessoa não está na obrigatoriedade anual de fazer essa declaração, mas ela teve durante os meses a tributação de imposto de renda, a título na rubrica lá do seu comprovante de pagamento, do seu contra-cheque ou olerite, como você costuma chamar, a título de IRRF, imposto de renda retido na fonte, tá? Então, eu tenho aqui um modelo de recibo de pagamento de salário referente ao mês de janeiro de 2022. O funcionário contribuinte modelo aqui, tá? Então, se nós formos analisar, ele tem um provento de 2.340, já tem aquele desconto de 9% de INSS e ele vai ter 16,91 de imposto de renda retido na fonte, certo? Então, perceba, ele tem um valor que ele é tributado, né, dentro da metodologia de cálculo de imposto de renda, ele tem um valor tributado pequeno, mas se você for somar nos 12 meses, né, vai dar mais de R$ 200, certo? E se a gente for somar tudo isso aqui também, não vai chegar na faixa de obrigatoriedade. Aí fica aquela situação, muitos contabilistas não fazem a declaração desse tipo de cliente, mas aí você pode dar assim uma boa notícia para esse contribuinte, dizendo que ele pode pegar, né, o que foi retido todo ano, mesmo ele não sendo obrigado. Porque quando essas informações forem condensadas em 12 meses e tudo mais, vai aparecer lá no comprovante de rendimento esse valor. Então aqui, concentrando na parte que interessa, que é nos rendimentos tributáveis, as deduções e tudo mais, nós vamos ter aqui um total de proventos de 28.080, né? Tá fora da obrigatoriedade. E nós temos também um total de contribuição previdenciária e, por fim, R$ 202,92, né, que foram aqueles R$ 16,91 que estavam lá no recibo de pagamento mensal, que aí multiplicado por 12 vai chegar nesse valor, certo? Então nós já temos as informações aqui. Então o que a gente vai fazer? Indo lá no aplicativo, né, concentrando na ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Então nós vamos lá e vamos informar isso, né? Eu vou colocar aqui como é um exemplo, o CNPJ da fonte pagadora, colocar entidade exemplo, ok? Então bem aqui, ó, perceba que o total de rendimentos foram de 28.080. Então 28.080, ok? E o total de contribuição previdenciária, 2.527,20. Imposto de renda retido na fonte, que está aqui também, 202,92. Então, 202,92, tá? Perceba que o método, nesse exemplo aqui, digamos que é o contribuinte mais simples, tá? Aquele que não tem dependente, não tem gastos com pensão, não tem a maioria das coisas de gastos dedutíveis que são exigidas nessa época para poder fazer a declaração. Então, dessa forma, se você for ver por desconto simplificado, o mesmo valor aqui de restituição é o mesmo valor que foi retido, tá? Então esse foi aqui um exemplo para mostrar que a pessoa, mesmo não obrigada a fazer a sua declaração de ajuste anual, ela, por ter um valor assim, que está um pouco acima da primeira faixa de isenção mensal de imposto de renda, ela vai ter um pequeno valor acumulado de imposto de renda retido na fonte. E ela não sendo obrigada, ela pode fazer sua declaração e conseguir restituir integralmente o valor que foi restituído no ano, certo? Então esse foi um exemplo simples para mostrar uma dica de ouro para essa questão de declarações de imposto de renda.